iniciar aí. Boa noite a todos. Aqui é Haroldo Ribeiro Gomes, da equipe do Centro de Lançamento. Estamos aqui na missão Habitat Marte 73. Nossa equipe é composta pela Gabriela Rosa, Ariadne Moura, Manuel Santos Neto, Isabela Ottoni. Vamos falar hoje sobre as nossas ideias sobre o campo de lançamento. Vamos começar aqui, primeiro pela a parte geral, né? Seguindo a proposta da colmeia, aquela estrutura em colmeia que foi apresentada antes, né, com aquela dinâmica de alfa, beta e gama, a proposta geral para o centro seria essas figuras em colmeias aqui, né? Aí, depois, cada um que está nessas estações aí, vê se o número de colmeias é suficiente, se precisar mais, precisa de menos, a gente reconfigura isso aqui. Mas, para nós do centro de lançamento, a gente está ali na ponta, né? Terão 6 colmeias, né? As 6 estruturas de colmeia que a gente vai falar sobre cada uma delas. E a ênfase que eu dou aqui nessa figura é que toda estação, no mínimo, ela tem 2 rotas de fuga, tem mais. Isso é muito necessário lá, né? Por isso que eu tive que reconfigurar ela aí. Se observar aí, o centro de saúde foi lá para cima, porque eu precisava de uma rota de fuga para o meu centro de lançamento. Ele só estava com a estação principal. Aí eu desloquei ele para poder o meu centro estar com 2 saídas de emergência, né? Então, vamos entrar agora mais em detalhe no nosso. O nosso centro de lançamento são 6 módulos hexagonais, como vocês estão vendo aí, constituído do centro de controle, da estação de rastreio e monitoramento espacial, da estação de trajetografia e telemetria, a estação de segurança de voo, a estação de preparação e plataforma. A gente vai falar cada uma delas, do que a gente pensa. Essa é uma configuração mínima, mas um centro de lançamento em si ele tem muito mais que isso, mas essas 6 aqui atendem. Sim, e o módulo alfa-beta, eu batizei que é aquele módulo em que a gente vai estar com aquele conceito alfa-beta, aquele mais prolongado, aquele do lazer, do dormitório, vai falar daqui a pouco. Então, a estação 1 é a seção de controle, o centro de controle, né? Ele é responsável pelo quê? Coordenar as atividades de lançamento e pouso dos veículos aeroespaciais, coordenar o monitoramento espacial dos objetos espaciais na órbita de Marte, coordenar o monitoramento meteorológico e o levantamento climatológico do habitat. Isso ficaria, digamos, o aspecto macro, né, do habitat, né? Internamente vai ser uma outra estação. Então, o centro de controle será composto de quê? De um sistema de visualização de trajetória de foguete dos objetos espaciais, sistema de tomada de decisão operacional. Esse sistema é que todas as estações estão interligadas ao centro de controle. Caso alguma coisa dê errado, esse sistema de tomada de decisão interrompe o lançamento do foguete, no caso de lançamento. E na questão do pouso, ele vai dar o alarme de emergência. Lá também vai ter o sistema de interrupção do voo. O centro de controle ele pode interromper o voo no sentido de ele não decolar, né? E nós vamos ver que o setor de segurança de voo é responsável por, digamos assim, destruir o foguete caso ele saia de rota. O centro de controle não vai destruir o foguete, só vai interromper o voo de ser lançado. Também tem um sistema de comunicação interna e externa ao centro de lançamento, seria digamos, os interfones específicos para isso. Aí o pessoal de engenharia que vai dizer para a gente qual vai ser. Mas teria que ter um interno para falar entre nós 5 e o externo para falar com a estação principal e qualquer uma outra estação. No caso, ficaria ligado direto com os coordenadores. Tanto no centro de lançamento como que a gente vai ver depois, na plataforma de lançamento, é acionado esse alarme para que todas as outras estações fiquem sabendo, né? Isso tudo fica controlado lá no centro de controle e também um kit contra incêndio. Vocês vão ver que em cada estação do centro de lançamento tem que ter um kit contra incêndio.
O centro de controle, basicamente, é onde fica o chefe da estação, o coordenador-chefe, né? Que ele, basicamente, é responsável por esse processo aí. Aí tem um modelo apresentado aí, é de um processo de lançamento de foguete de sondagem, mas essa dinâmica também serve para os foguetes orbitais, né? Se você prestar atenção, ele é uma linha horizontal que dá o que acontece na cronologia de lançamento. A figura não está muito clara, mas a cada etapa do tempo, uma estação vai ter responsável por uma coisa. Aí, na parte... aqui, ó, nessa parte aqui, são os subsistemas que as estações são responsáveis. Opa, vou voltar aqui. Aqui a linha do tempo até lançar o voo. Aqui, o que cada estação responsável. Aqui são os sistemas de alarme de cada estação, verde ou vermelho. Se der alguma coisa errada na estação, vai acionar aqui, aí o centro de controle fica sabendo aqui no geral. Aqui. Isso pode interromper o lançamento de voo por qualquer tipo de falha. Então, ele basicamente olha tudo, vê tudo e coordena isso aqui. Essa linha aqui é a linha do tempo. Cada uma etapa dessa, se ela não tiver em verde, ela impede o lançamento de voo. Então, o centro de controle fica responsável por isso. Aí, segurança de voo. Aí eu vou chamar a minha coordenadora aí de segurança de voo para falar um pouquinho sobre a segurança de voo. Boa noite a todos. Meu áudio está tranquilo aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim? Então, boa noite. Eu me chamo Isabela Ottoni. Eu sou coordenadora da segurança de voo. E estou aqui, o meu objetivo até então é estabelecer a segurança terrestre, aérea e marítima durante qualquer atuação, antes e depois dos voos dos foguetes. Também sou responsável pelo monitoramento do veículo aeroespacial na Zona Livre de Evolução, que é a ZLE, que é onde acontece ali todo o impacto durante a trajetória do foguete, onde pode ocorrer acidentes, pela interdição do espaço terrestre, aéreo e também marítimo no centro de lançamento. Vou calcular também essa delimitação da zona de impacto, o cálculo onde poderia, por exemplo, machucar alguma pessoa ou atrapalhar também uma estrutura terrestre. Coleta dos dados meteorológicos e também por construir um perfil climatológico da macro-região onde a gente está instalado e também realizar as sondagens atmosféricas na região do spaceport durante toda essa cronologia de lançamento. Pode passar o próximo slide, por favor, Ayrton. Primeiro, eu separei, então, os protocolos de segurança, considerando, primeiro, a segurança terrestre, a segurança de voo e a segurança marítima. Eu não apresentei no slide, por enquanto, né, por exemplo, durante a montagem do spaceport, nossa vivência ela ainda não teria, por exemplo, nenhuma represa construída até a gente. Então, primeiro, considerando a segurança terrestre, eu considerei como principal umas permissões para manuseio e trânsito dentro dessas instalações. Então, os responsáveis pela área do centro de lançamento, eles deveriam utilizar obrigatoriamente uniformes durante qualquer atuação dentro do centro de lançamento. Umas cores possíveis que eu considerei seriam amarelo, preto ou azul, que seriam cores que iriam se destacar em relação ao sol marciano. Então, no centro de lançamento, nós usaríamos obrigatoriamente alguns tipos de uniformes. Em relação ao transporte e manuseio e a estocagem dos foguetes, dos propelentes ou qualquer outro material que seja até então considerado perigoso ou explosivo, eles devem se apropriar de um espaço preparado na base de segurança de voo. E a estação de segurança de voo, ela só iria permitir, então, a entrada do coordenador de segurança de voo, do diretor do centro de lançamento e demais responsáveis com autorização. E a estação de segurança de voo, ele iria deixar de forma apresentáveis cores para delimitar espaços físicos para a gente guardar esses tipos de propelentes e tudo mais. Então, eu considerei 3 cores, né? Seriam, a primeira, a cor verde, que seria, então, a área de maior perigo, e nela só poderia ser acessada pelo responsável pelo manuseio dos foguetes explosivos, que seriam pessoas treinadas para isso, e onde eles mesmos seriam estocados, visando a sua embalagem, a segurança e a isolação dos demais materiais. O próximo seria a cor branca, que é uma área mais isolada, que ela poderia ser acessada apenas pelos responsáveis com a carga útil e também controle de operações.
E ela teria um maior espaço assim de circulação. A próxima cor, então, seria a cor amarela, que seria uma área mais distante da de maior perigo, que seria a cor verde, e ela seria frequentada pelos responsáveis pela administração e também pelo apoio operacional. Nela seria organizada, teoricamente, toda a manipulação desses propelentes e antes deles serem operados. Então, ali seria mais ou menos área de organização e reunião. Pode passar para o próximo slide, Ayrton, por gentileza. Eu considerei como muito importante, antes de cada atividade, junto desses foguetes propelentes, sejam eles de qualquer natureza, deveria ser, então, montada uma ficha de atividade, e essa ficha ela deveria discriminar todos os instrumentos, todas as ferramentas necessárias, os manuais e também a lista de pessoas que irão realizar atividades. Então, por exemplo, quando um diretor ele acessasse uma área visitar com muitas pessoas, talvez oferecesse algum tipo de risco pela possível bagunça, acessando essa ficha de atividade, ele poderia saber, então, quais seriam as pessoas que deveriam estar ali naquele momento. Essa ficha de atividade, ela deveria, então, ser autorizada, ter uma autorização prévia pelo diretor do centro de lançamento e também pelo coordenador de segurança. E eu considerei também que cada atividade deve ser conduzida uma de cada vez, considerando também toda a segurança por trás disso, as pessoas oferecerem mais paciência nessa realização. E durante o lançamento e pouso, apenas os integrantes da coordenação do lançamento de voo poderiam acessar a área ali. Calculei, assim, procurando também outras áreas que já foram realizadas no lançamento, eles consideram mais ou menos uma área mínima, 5 quilômetros de litoral e 1 quilômetro de largura para o lançamento, tanto o pouso. E essa aí foi uma imagem. Alguém está com o microfone ligado agora? Eu não consigo ver quem que é. Acho que agora parou. O nosso diretor, então, ele solicitou que fosse construído, então, uma área para um lançamento de pouso, uma área de lançamento, e outra área de pouso, que a gente pode observar aí no slide, que eles possuem uma delimitação, eles são separados, e visando toda essa segurança. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Também foi considerada uma área que ela deveria ser adaptada e apropriada aos instrumentos de radar e telemetria, para que esses mesmos tivessem, então, um ângulo de visada mais adequado ali ao rastreio, no momento de lançamento e também durante o pouso. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Considerando também uma distância da segurança de outras instalações, o coordenador de segurança ele seria, então, responsável pelos quadros dentro do campo de lançamento. Ele iria coordenar todas as atividades envolvendo a segurança e risco. E, dentre elas, é muito importante ressaltar essa distância. Todas essas áreas elas deveriam estar dispostas de água e extintores adequados. Porém, não são apenas extintores quaisquer, deveriam ser extintores adequados aos materiais que estariam sendo manipulados ali dentro daquela estação. E deve ser removido das proximidades do centro de lançamento vegetações, folhas e grama seca, que dessa forma iria impedir, então, que os itens ali que fossem manipulados produzissem fogo e pudessem colocar em risco tanto a nossa vida, por conta desses explosivos que estariam ali estocados. Em caso de acidentes, a gente iriam considerar, então, uma sirene de 3 bips, ela sendo obrigatória que todos presentes ali no centro de lançamento se conduzissem ao bunker de lançamento, uma demais área de segurança, que será apresentado para vocês depois. E os explosivos e foguetes não devem ser expostos a temperaturas elevadas, considerando faísca, batida, tombo, umidade, ou qualquer outro item que pode aí considerar-se perigoso para a gente. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Considerando agora a segurança de voo, avisos aos tripulantes ali do habitat de Marte, eles devem ser divulgados antecipadamente, com bastante antecedência e de repetidas vezes, de forma que garantisse que as partes envolvidas ali estivessem cientes que iria acontecer, então, um lançamento ou um pouso que até então seria previsto. Cada campo de lançamento ele deve dispor de um controle de radar tipo P, ou surveillance radar, que eu coloquei a imagem dele aí no slide, para fazer o controle das áreas que até então iria receber o impacto. Um radar de vigilância aeroportuária, que é o que a gente tem a tecnologia hoje, é o ASR,
Ele é um sistema de radar que é utilizado em aeroportos. Ele detecta e exibe a presença e posição, por exemplo, de aeronaves ali no espaço aéreo ao redor dos aeroportos. E é o principal controle de é o principal sistema de controle de tráfego aéreo do espaço aéreo em torno dos aeroportos. E eu considerei isso também como uma tecnologia que é viável ao spaceport atualmente. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Considerando uma zona livre de evolução, a ZLE, ou a área não protegida, ela é uma região da superfície da Terra em que são permitidos os impactos pelas partes do foguete. Essa região, ela é responsável por abranger todo o comportamento esperado do foguete, como, por exemplo, até mesmo as perdas de rumo. Nesse caso, no caso de uma interrupção comandada do voo, os destroços eles devem cair dentro da ZLE. Então, no caso de qualquer erro, de qualquer acidente, a gente já deve calcular previamente que qualquer impacto, qualquer destroço caia exatamente nessa área que já seja calculada anteriormente. E como eu pensei, então, que seria apresentada essa delimitação de área? Eu iria montar um diagrama típico de ZLE. Ele seria montado e esquematizado através de um desenho de delimitação, que ele seria apresentado aos demais integrantes antes do lançamento e antes do pouso. Ele mostrando uma região mais escura, em que será, por exemplo, a área de propulsão dos motores, que é no caso onde eu apresentei aí na imagem, onde seria essa área afetada pela propulsão dos motores. Nesse diagrama também seria apresentada uma zona mais clara, indicando as possíveis áreas de queda, caso aconteça qualquer acidente, e uma branca, que é a região protegida. Seria analisado, então, uma dispersão de cada ponto de impacto em torno da posição central do lançamento e do pouso. Essa dispersão seria, então, dada por probabilidades. Por exemplo, eu considerei a probabilidade gaussiana, por exemplo, considerando qualquer objeto em torno ali da zona de impacto. Por exemplo, uma área dentro de 3 quilômetros de distância teria, por exemplo, 25% de chance de impacto. Então, tudo isso seria considerado, então, por chances de probabilidades. E quando a segurança de voo ela atribui uma probabilidade de impacto máxima sobre algum tipo de veículo, por exemplo, significa que durante toda essa operação de lançamento, este veículo só poderia transitar além da distância em relação ao ponto de impacto nominal. Ou seja, se for delimitado que ali aquela probabilidade alta de impacto, ele só poderia transitar após essa delimitação. No planeta Terra, atualmente, os campos de lançamento eles são construídos atualmente em beira-mar. Dessa forma, ele favorece toda uma segurança, porque os riscos de queda dos estágios dos foguetes eles são calculados para caírem exatamente no mar. Não atualmente, porque a SpaceX ela montou também uma espécie de pouso que ela é em cima do mar, em portos, mas isso é atualmente. E em solo marciano, todo o cuidado deveria ser necessário, pois as bases elas não estariam próximas à beira-mar. Eu considerei um risco iminente que fosse um limite recomendado e que a probabilidade ela esteja dentro de 1 vezes 10 elevado a menos 7 e 1 vezes 10 elevado a menos 8. E foguete de qualquer porte, ele deve dispor de um sistema de destruição por telecomando. Ou seja, tal telecomando, ele só seria acionado quando o veículo de voo apresentar uma irregularidade considerável e que apresente risco a toda a população marciana e também às estruturas do solo. Os foguetes, enquanto eles estiverem parados, eles devem sempre estarem aterrados e não se deve montar ou desmontar nenhuma peça desse foguete sem a assistência de qualquer coordenador de segurança ou pessoa que seria, então, designada por ele. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Considerando o perfil climatológico em Marte, esses dados meteorológicos da nossa macro-região, onde estaria instalado o habitat Marte, ela seria disponibilizada diariamente através dos instrumentos, e eu considerei 2 tecnologias. Uma que é a borda do Lander InSight, da NASA, e também através do helicóptero Ingenuity, que foi lançado atualmente. O mesmo sistema tecnológico ele poderia ser utilizado, sendo ela a tecnologia principal como captação dos dados, o MEDA, ou Mars Environment Dynamics Analyzer, que é o analisador das condições ambientais de Marte. Eu coloquei uma imagem dele. Ele seria responsável por medir toda a meteorologia, monitorar a poeira suspensa na atmosfera de Marte
e também através de um conjunto de sensores que é montado no Perseverance. O analisador de condições ambientais foi uma das 8 tecnologias escolhidas para estar presente no rover em sua missão espacial, sendo executada hoje, em 2021. E ela é responsável por medir a velocidade e a direção dos ventos, a pressão do ar, a umidade e também o tamanho das partículas de poeira. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Deixei, então, aí uma imagem do rover com as suas 8 tecnologias escolhidas, e entre elas vocês podem ver aí o MEDA, que seria esse analisador de condições ambientais, e eu considerei essa tecnologia muito essencial para o nosso spaceport. E essa foi a minha apresentação. Obrigada a todos. Vou estar passando, então, para a próxima estação. Atenção, antes de passar para a estação, só enfatizar que existem 2 cálculos de risco na estação. Cálculo de risco à vida e os cálculos de risco às instalações. Tudo isso é levado em consideração pela segurança de voo. Aí aqui está uma diferença básica entre o coordenador de lançamento e o segurança de voo. O que pode interromper o voo, ou seja, destruir um foguete, é o segurança de voo, porque ele tem todos os dados ali de bate-pronto. Ele olha na tela, ele vê os parâmetros, e ele que vai destruir o foguete. O chefe da estação, o centro de controle, é o contrário, é só se for lançar, se algum parâmetro antes de lançar o foguete não for cumprido, ele interrompe. Então, isso é uma diferença básica. Um interrompe o lançamento, o outro destrói o veículo. Então, o segurança de voo, por isso que ele requer muitas informações para ele, né? Mas é isso mesmo que estabelece. Agora, colaborando com a gente no lançamento, a gente vai ver a parte agora de preparação e plataforma do veículo espacial. Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo me escutar certinho? Sim. Então, na parte de preparação e plataforma, que é a nossa terceira estação, nós estabelecemos critérios de segurança para a montagem dos veículos aeroespaciais e para a construção e armazenamento dos propelentes. Além disso, nós iremos controlar o fluxo de pessoas que estarão embarcando e desembarcando nessa plataforma. Pode passar para o próximo slide, por favor. Certo. Considerando o acidente que ocorreu no centro de lançamento de Alcântara, nós pensamos em construir um bunker, que é uma espécie de abrigo subterrâneo, onde ele estaria ligado com a base de centro de lançamento, e sempre que ocorresse um lançamento, todos do Habitat Marte deveriam estar nesse bunker, pois durante o lançamento o foguete poderia, de certa forma, se desviar e acabar atingindo o Habitat Marte. Então, por essa situação, nós preferimos que todos os integrantes da missão estejam dentro desse bunker, tá bom? Sabemos que nessa simulação que estamos atualmente, apenas o centro de lançamento estaria no bunker, mas em normas gerais, né, em situações normais, todos os integrantes deveriam estar protegidos nesse abrigo. Pode passar para o próximo. Oi, gente, vocês conseguem me ouvir? Tá tudo certo? É porque tá tendo uns ruídos estranhos aqui nesse trem. Dá para me ouvir? Dá, tá, pode continuar. Depois sim, a Gabriela volta de novo. Ah, claro. Se ela quiser voltar também, não tem nenhum porém. Eu não sei que... Não, ela entra depois, em outra parte. Sim. Ok. Oi, pessoal. Boa noite. Eu vou apresentar a estação 4, que é a teste de fotografia e o monitoramento espacial, que o objetivo dele, como vocês estão vendo, é implementar as trajetórias do voo no STDL, a difusão da trajetória de voo e do track para segurança de voo. A gente vai padronizar e difundir o sincronismo de tempo na cronologia de lançamento e pouso. A sua composição vai ser um sistema de sincronização de tempo real, onde a gente vai usar um tipo de um radar gigantesco. Eu tenho aquela assim, rapidinho entrando no adendo, eu tenho uma maneira um pouquinho diferente de explicar, então vai ficar um pouco piadinha porque eu tô nervosa. Mas, enfim, voltando aqui rapidinho. Vai ter o sistema de tratamento de dados e localização dos veículos aeroespaciais, monitoramento de objetos espaciais,
e o sistema de comunicação de dados em tempo real. E a gente vai ter também o kit de contra-incêndio. A gente vai trabalhar com o mesmo software que... pode passar para o próximo slide, por gentileza? Então, aqui como estou dizendo, para o sistema de coleta de dados dos veículos aeroespaciais, a gente vai usar um sistema semelhante o da SpaceX, que seria tipo um software / hardware, que é uma versão um pouco simplificada. Antigamente, eles usavam um modelo, entre aspas, vintage, que a gente conseguia pegar todos os dados e tudo mais, só que era de uma maneira um pouco mais demorada. Então, uma coisa que era para a gente receber, tipo, agora, na hora, recebia, a 30 ou 40 segundos depois, o que às vezes pode ser um grande diferencial referente à missão espacial. Ele é um sistema operacional Linux, ele vai rodar em 3 processadores x86 dual-core. Eles foram desenvolvidos realmente para naves espaciais da SpaceX, de certa maneira, e onde o sistema operacional dele vai ter como função, ele vai facilitar a interação virtual, tanto do pessoal da central de controle, quanto do pessoal que vai estar no foguete, ele seja tripulado ou não. Então, a gente vai ter acesso a tanto daqui quanto de lá. Vai ser um sistema um pouco mais leve e rápido. Ele vai possibilitar também a gente uma análise de processamento de uma forma um pouco mais eficiente, o que vai nos ajudar bastante, né? E vai evitar, como teve as explosões de alguns foguetes da SpaceX por conta de falha no sistema e tudo mais. Então, a gente vai também utilizar um tipo de simulador, que vai ser tipo uma central de controle, a gente vai simular todos os voos desde do trajeto dele, a ida e tudo mais. E se não acontecer nada de errado, ok, para também a gente vai evitar catástrofes. Então, tipo, se tiver algum erro de sistema, alguma coisinha assim, vai aparecer tudo na interface e a gente vai computar tudo direitinho para evitar grandes problemas futuros e acabar aquela explosão horrível, triste. A gente vai realizar os testes de software e hardware através de simulação de voos completos, como eu disse, enfim. E aí o sistema Linux com software de voo é escrito em C++. Próximo slide, por gentileza. A interface vai ser de tela sensível ao toque, vai ser renderizada usando um Chromium e um JavaScript, porque se algo der errado com a interface, os astronautas ainda vão ter, tipo, um manuseio físico. É como se falhasse o sistema automático, eles vão poder, tipo, mexer de maneira totalmente física por conta deles, de certa maneira. A gente vai ter acesso, mas eles também vão estar lá tendo um certo tipo de controle. Vai haver um sistema de controle para o sistema de pouso vertical de uma maneira autônoma, como a maioria dos foguetes da SpaceX são. E a gente vai utilizar um radar de monitoramento e de trajetografia para os objetos espaciais também que orbitam os planetas. Então, o radar ele vai ficar basicamente... Pera, deixa eu explicar de uma maneira fácil. O radar ele vai ficar tanto de olho nos foguetes, quanto em outros objetos espaciais em órbita. Ele vai ser um radar de rastreio em banda C, é um radarzão gigantesco que eu achei que era até a antena da Sky antigamente. Ele vai estar aqui mostrando a composição do equipamento, ele tem uma antena parabólica, pedestal de servomecanismo, transmissor de banda C, receptor de banda C e sistema de telemetria. Ele vai ter uma interface de homem-máquina. Que estranho. Ele tem os seus requisitos mecânicos, com os seus transmissores de 650 por 720 por 2200, blá, blá, blá. Ele tem o seu receptor, a telemetria, a sua alimentação. Gente, é muita coisa, estou bugando. Peraí, gente, rapidinho, que o pessoal está gritando aqui. Perdão. O sistema dele é um sistema... Meu Deus, que vergonha morar numa república. O sistema dele vai ser totalmente... Ai, gente, não mora com palmeirense, não. Tá horrível aqui. Enfim, pode passar para o próximo slide, por favor? A não ser que não tenha mais um. Ok. Agora é a sessão de rastreio e telemetria. Aí, só voltando aqui um pouquinho... Aqui na imagem seria aqui, ó, apontando aqui com o mouse, seria a trajetória onde está o foguete, né? Essa é a imagem de um foguete suborbital, mas ela também serve para os orbitais. Aqui na direita são as telas de monitoramento, né?
Esse sistema aqui da direita, ele já existe no Brasil. Esse aqui é o de Alcântara, esse aqui foi desenvolvido pela empresa OMS. A gente poderia fazer algo semelhante, né? Aqui ainda está no sistema híbrido. Você vê embaixo, ainda tem coisas, digamos assim, analógicas e coisas digitais, né? Mas a gente, com o tempo, vai ter só digital, né? Essa antena aqui, ela é a que atualmente existe, mas a tendência, se a gente não conseguir levar ela para a máscara, ela é muito grande, né? Mesmo desmontada, é fazer uma frequência menor, né? Aí teria que estudar um pouco mais sobre a questão da banda C para poder reduzir isso aí, né? Essas aqui são as especificações técnicas que hoje já existem e que funcionam tanto no centro de lançamento de Alcântara como no centro de lançamento da Barreira do Inferno. Então, ok, agora passa para o coordenador aqui de rastreio e telemetria. Boa noite a todos. Meu nome é Manuel Neto, eu sou responsável pelo rastreio e telemetria. E todos esses objetivos e composições eu vou explicar num vídeo que eu preparei para vocês, um jogo simulador. Eu queria saber com o Ayrton aí se é o senhor que vai transmitir ou vai ser eu. Sim, não, vou transmitir aqui. Certo. Aqui os objetivos da estação, a composição dela, vamos ver, já é o próximo. Atenção, pessoal. Todas as estações estão me ouvindo? Sim. Sim. Vamos fazer uma contagem regressiva para o lançamento. Atenção, estações 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top lançamento. Então, como o Ayrton explicou, a gente tentou fazer uma base de colmeia. Esse foi o modelo de Starship que eu usei. Não está completo, mas é o mais avançado que eu consegui desenvolver no jogo, no simulador. Essa é a nossa equipe, o chefe no meio, Isabela do lado, Gabriela, Ariadne e eu. Os astronautinhos vendo o foguete, preparando, mas tem que entrar, né, para poder lançar. Ele entra depois. Manuel, você que fez isso aí? Sim, fui eu. Na verdade é um jogo. Pô, ficou irado, Obrigado. cara. Obrigado. Agora, como na SpaceX, eles têm que abrir as aletas do foguete antes de lançar. É bom que já serve como um teste. Após isso, no outro dia, vamos ter um lançamento aí. É assim mesmo, lançamento espera muito até lançar. Aqui já... Ok, condições favoráveis para o lançamento. Gente, não aguento o Ayrton, não. Muito engraçado, muito bom. Esse foi um pouco da telemetria que eu consegui colocar por causa do tempo. Não consegui colocar o apogeu do foguete. Mas tem aí os 3 motores Raptor de sea level, né, que é o nível do mar, que eles vão funcionar no começo do lançamento. Tem os 3 motores a vácuo, que vão funcionar já no espaço, os Raptor também. Tem o pique royal, que é a fragem, rolagem e a guinada do foguete. Tem os 2 flaps do topo e os 2 flaps de baixo. O altímetro, o velocímetro e o trem de pouso. Ok. Centro de controle rastreando. Após chegar numa altitude de 110 km de altura, né, de Marte, os motores Raptor, os 3 primeiros motores vão ser desligados e as aletas vão ser recolhidas como estava antes de lançar. E também o trem de pouso vai ser recolhido. O César ele seria recolhido antes. Atenção, atingimos o apogeu do foguete. MECO 1.
Emily perguntou, o combustível seria metano e oxigênio líquido. Atenção, preparação para o pouso. Eu não tenho pouso também. Depois disso, ele vai flutuar um pouquinho aí, para depois ligar os motores a vácuo para terminar sua órbita. Eu não deixei ele, que ele ia demorar bastante aí para terminar de completar a sua órbita, então deixei uns poucos segundos, só para representar mesmo. Ok, atenção a todos os veículos na reentrada aí. Tentei também fazer um pouso. Vocês vão ver que não deu muito certo, mas toda a telemetria, que é a parte mais importante, o vídeo é só para simular mesmo, vai estar funcionando direitinho. Atenção, foguete a 9 km de altitude. 8 km. 7 km. 6 km. 5 km. Acionamento dos retropropulsores. Terceiro motor desligado. Segundo motor desligado. E como toda a transmissão, o pouso, que é o mais importante, não aparece, então essa é a parte que o Ayrton falou no começo. Esse seria a dimensão do tamanho de um astronauta para a estação de rastreio e telemetria. Esse é o tamanho do Starship, comparado à pessoa que está ali embaixo, o astronauta. Agora eu vou falar um pouquinho das antenas para vocês. O rastreio, como funcionaria. A primeira antena está ligada a um rádio lento de baixa frequência, UHF. Ela é capaz de transmitir uma pequena taxa de dados para outras sondas que estão em Marte ou também diretamente para a Terra. Ela foi projetada para ser usada em situações de emergência, quando os demais dispositivos de transmissão falharem. Agora a segunda antena, que está em amarelo ali, ela também está ligada a um rádio UHF, mas é de alta velocidade. Ela, da sua vez, ela transmite e recebe rapidamente os dados, e a taxa está entre 256 kbits e a 2 megabits, e tem um consumo apenas de 15 watts. Ela é o principal meio de comunicação com a Starship. Cerca de 30 megabits de dados podem ir para a Terra por dia através desse canal. E a preta, a terceira antena, na verdade, é um conjunto de alto ganho. Ela conecta diretamente a base de lançamento com os cientistas, os engenheiros da Terra. Por causa disso, esse canal só se encontra disponível durante 3 horas do dia, também por causa devido à localização da nossa base em Marte, que não é no Equador. Devido também ao alinhamento dos planetas. Essa antena usa um rádio que consome 40 watts e transmite apenas 12 kilobytes por segundo. Existe um atraso de 20 minutos na transmissão das informações, pois o sinal precisa percorrer a distância superior a entre 100 a 400 milhões de quilômetros entre a Terra e Marte. E agora, por último, vai ser a antena na própria Starship. Eu coloquei um negócio ali só para representar porque ela é pequena mesmo. Hoje em dia eles estão usando uma antena Starlink, que é a própria rede da SpaceX, mas futuramente eles podem usar antenas do tipo direcional, que ela se alinha com a Terra ou com Marte e terá contato. Seria uma antena de banda X de alto ganho. Ela seria usada para receber comandos e taxas de comunicação, que variam entre 160 a 3.000 bits por segundo, dependendo também da antena de qual a transmissão está vindo, de Marte e da Terra.
É isso. Ok, essa parte aqui do voo. Espero que todos tenham acompanhado bem aí o nosso lançamento e pouso também, né? Vamos prosseguir aqui. Está voltando de novo. Deixa eu dar um time aqui. Gostei, fiquei magro aqui. Ótimo. Pronto, agora eu vou falar do módulo Alfa Beta. Eu batizei ele assim porque ele tem aquela concepção dos dois ambientes que se propõe. Na realidade, são três, né? É o alfa, beta e o gama. O gama seria as outras 5, né? Totalmente ativo. E o alfa, beta seria, naquela concepção colmeia, a sexta estação, que é proporcionar convivência, repouso fora da cronologia de lançamento. E também seria, no caso agora que estamos em alerta por causa do vírus, ele seria o nosso suporte à vida, né? Ele teria abrigado lá. Então, ele teria que ter o mínimo, né? Kit médico, kit contra incêndio, os 5 beliches para todo mundo, os guarda-roupas, um banheiro, algo bem simples, né? Lógico que quando tudo voltar ao normal, a gente pode ir lá para a estação principal, que lá está bem melhor, tem mais coisa lá, o Sr. Júlio equipou bastante lá a estação. Mas nós teríamos lá para ficar nessa quarentena, digamos assim, esse módulo alfabeta aí. Vamos ver agora um pouco das tecnologias aplicadas. Foi foguete Starship, né? É o que nós temos hoje, né? Pode ser que no futuro tenhamos outras. Os Fallacy da plataforma, aí na figura, estão vendo essa estrutura aí, né? Mas a estrutura também ela pode ser feita com as unidades hexagonais, né? Não deu tempo de a gente fazer, porque é lindo, mas dá trabalho fazer essas simulações, viu? O Manuel passou dias aí, toda hora, melhora isso, mas ele foi melhorando, viu? Mas dá de fazer também isso aí. A outra tecnologia seria esse software de visualização de telemetria e translado dos foguetes, né? Que o Manuel apresentou aí. Você vê na tela que a gente precisa, altitude, ângulo, inclinação, tem tudo do foguete. E está incorporado agora, esses são poucos sistemas no mundo que já existe esse sistema de monitoramento espacial. Atualmente no mundo existem 5 países que fazem isso e o Brasil atualmente está querendo ser o 6º. Já existe, digamos, proposta para isso. Lá no Marte, a gente levaria o sistema aqui chamado Celeste Track. Depois vocês veem, brincam aí, pode pessoal na internet. Que é um sistema que monitora os objetos espaciais. Aqui, no caso, nós estamos vendo a Terra, né? Eu risquei aqui alguns objetos que estão orbitando, estão passando aqui pelo Brasil e América do Sul. Esses objetos aqui são os objetos catalogados, né? Eles têm o que a gente chama de NORAD, né? Um código de objetos que estão no espaço. O objeto número 1 é o Sputnik, lançado em 1957. Né? Então, cada objeto que vai para o espaço, e alguns ficam, outros voltam, né? Mas os que ficam lá e são registrados, né, na ONU, está catalogado aqui. Se vocês forem no site da Agência Espacial Brasileira, lá tem os nossos objetos espaciais, né, nossos satélites e outra coisinha a mais. Vocês podem olhar lá. Então, aqui, qual seria a ideia, né? Em Marte, temos objetos chineses, né, americanos, já pode entrar no catálogo, né? Não sei quem vai ficar responsável por isso, mas a gente vai determinar alguém para catalogar. Se você observar na figura aí, de 57 para cá, já tem muito objeto espacial orbitando a Terra. E em Marte, se a gente não se cuidar, vai ter também. Então, a gente já tem que monitorar desde agora. E agora aqui, vou chamar a Gabriela aqui, que ela tem que falar mais alguma coisa para nós aqui. Vamos lá, Gabriela. Então, pessoal, com base em pesquisas na área de química realizadas em Marte, alguns recursos possíveis de ser gerados in situ, né, lá em Marte, seriam, por exemplo, a criação de filamentos para impressoras 3D a partir de polímeros extraídos de hidrogênio e carbono. Na cratera Eagle, né, é uma das crateras de Marte,
e é a cratera onde possui o maior número de hematita. Não sei se todos conhecem, mas é um tipo de mineral que se forma na presença de água, ele costuma se formar na presença de água. E ele é transformado muitas vezes em aço, criando condições assim de se construir vários tipos de estruturas e equipamentos. Pode passar para o próximo, por favor. A maior planície de Marte, que se chama Vasilis Borealis, ela tem uma enorme presença de perclorato, e o perclorato pode ser utilizado como combustível de foguete, e além disso, um fato interessante é que ele também serve como energia para alguns tipos de micro-organismos que realizam respiração anaeróbica, né? Que no caso é um componente que pode fazer com que esses micro-organismos realizem a quimiossíntese, né? Já que não teria como fazer fotossíntese. A NASA, nesse ano, né, 2021, anunciou que o robô Perseverance conseguiu, pela primeira vez, extrair o oxigênio da atmosfera de Marte, ou seja, teríamos como começar a produzir o nosso propelente em Marte, né, com base nesse dado do solo marciano. Pode passar. Pronto, obrigado, Gabriela. Né? A parte de lançamento de foguete, o que a gente tem mais o foco é justamente nos falas, nas estruturas, no foguete e o propelente do foguete. Então, basicamente, o que a gente falou até agora. Mas, para gerenciar tudo isso, aí requer uma estrutura mínima, que aqui tem, na minha opinião, tem menos do mínimo, tem pouca gente para trabalhar. É demais. Mas, basicamente, a gente tem esses 5 setores aqui, né? Coordenação de lançamento, como vocês viram lá. Aí, eu subdividir o macroprocesso em 4 aqui. Pode ser em mais, mas tinha pouca gente, vamos lá, a gente segue. A estação de segurança de voo, preparação em plataforma, trajetografia e monitoramento espacial, estação de rastreio e telemetria. Então, quem seria esse povo, né, que a gente vai recrutar, né? Aí para ir para Marte, né? Porque a gente vai ficar lá só 6 meses. O professor Júnior falou, não, 6 meses nós lá e depois vai uma outra equipe. Por enquanto, somos nós. Né? Então, tem que ter, no centro de lançamento, o chefe, né? Chefe, diretor, né? Tem vários nomes, né? Coordenador operacional, sei o que for, e tem que ter esse perfil aqui. No caso de Marte, ele tem que ter conhecimento na área de astrodinâmica, meteorologia aeroespacial, ciências espaciais, ciência aeronáutica e engenheiro espacial, para poder ter ideia de todo o macro processo de lançamento de foguete e de receber o foguete aí. Eu coloquei aqui algumas formações desejáveis que já existem, né? Já existem hoje no mundo, né? Mas no futuro, até a gente chegar lá, vai surgir outras. Mas baseado no que temos hoje, o coordenador do centro de lançamento teria que ter formação em engenharia espacial, ou aeronáutica, ou ciências aeronáuticas. Porque tem que entender muito mesmo realmente na parte de aeronáutica e espaço, tanto terrestre como de Marte. Essa coordenação de lançamento seria responsável por fazer aquele macro processo de lançamento e pouso dos foguetes. Ele que pensaria a missão, né? E depois cada subestação faria um trechinho dela. Ele também seria responsável pela coordenação da cronologia de lançamento e pouso do veículo, responsável pelo monitoramento dos objetos que orbitam o planeta. Ele seria, neste caso, do nosso modelo aqui, seria responsável pela parte de meteorologia e de climatologia do habitat Marte, né? Já que não temos uma outra equipe, ela embarcou porque nós precisamos desse dado para lançar o foguete. Aí temos também, como nós vimos, segurança de voo, que tem que ter conhecimento na área de astrodinâmica, meteorologia espacial também, mecânica aeronáutica, ciência da computação, ciência aeronáutica e ciências espaciais. Então, não se assuste, tem que saber muita coisa mesmo. E eu estou falando só das principais, mas tem mais coisinha aqui. Então, qual seria a formação desejável? Engenharia espacial, engenharia aeronáutica, engenharia de computação, engenharia de mecânica aeronáutica. Ele seria responsável por tudo aquilo que nós já falamos: segurança terrestre, aérea, monitoramento, interdição do espaço aéreo, delimitação da zona de livre evolução. Ele seria responsável pelo cálculo do ponto de impacto do foguete, pela coleta
pelas sondagens na atmosfera. Particularmente na sondagem atmosférica, a gente não colocou aqui, mas a gente podia incluir os foguetes universitários, que eles são pequenos, e a gente pode colocar carga útil nele, que faz a coleta também dos dados nas camadas, né? Assim como na Terra a gente tem, né, troposfera, estratosfera, mesosfera, isso também a gente vai ter um estudo em Marte para isso. E cada camada atmosférica de Marte a gente vai precisar de um estudo específico, né? O robô que hoje está lá, ele consegue ver na baixa atmosfera, que a gente chama, mas nas altas atmosferas a gente vai precisar de outros instrumentos. Eu acho que os foguetes universitários se encaixariam aí, que eles vão em uma altura considerável ali. O de preparação e plataforma, teria que ter conhecimento em infraestrutura aeroespacial, em infraestrutura aeronáutica, mecânica aeronáutica, material bélico e material aeronáutico, porque ele vai mexer principalmente com propelente, né? Então, ele tem que conhecer isso, né? É uma formação desejável para este nosso candidato, né? Olha, os nossos já têm tudinho isso, viu, pessoal? A minha equipe está top, viu? Foram os melhores que eu consegui no Brasil, está todo mundo lá, mas a gente quer voltar para a Terra, né? Então, está fazendo comercial para poder os outros virem também para Marte. Mecânica aeronáutica, armamento, mecânica em si e materiais. Então, preparação de plataforma teria que ter conhecimento nessas áreas aí. Ele é responsável pelo armazenamento do foguete propelente, pela, digamos, atividade em si da plataforma, e ele seria responsável que os clientes sempre reclamam um pouquinho. É a carga útil. O cara que vai cuidar da carga útil para colocar dentro do foguete, tirar do foguete, é o preparação de plataforma, né? O payload lá. Então, é ele, cara, que coordena tudo ali, restrição de área, tudinho. Trajetografia e monitoramento espacial, ele tem que ter conhecimento de astrodinâmica, geodésica, parâmetros orbitais, sincronismo em tempo real, ciências espaciais, ciência aeronáutica e ciência da computação. Enfatizando aqui, sincronismo em tempo real é porque a resposta do foguete e dos sistemas são muito alta frequência, então tem que ter isso, né? Existe sistema Linux que já trabalham assim, como foi falado anteriormente, né? Inclusive, os 2 centros de lançamento do Brasil trabalham com o sistema Linux e responde muito bem em tempo real e a baixo custo. Então, o que é desejável para isso, a coordenação? Engenharia espacial, aeronáutica, computação, eletrônica, ciência da computação. Então, ele seria responsável aqui por fazer esse armazenamento de dados da trajetória do veículo, do objeto. Ele também seria responsável por projetar isso, né, monitorar tudo isso e fornecer os dados. A particularidade da trajetografia é fornecer os dados para a segurança de voo. A segurança de voo vai receber esses dados e vai tomar a sua decisão. E ele vai fornecer praticamente 2 coisas do foguete: o apogeu, né, que é a altitude máxima que ele está, e o alcance que o foguete pode atingir em órbita ou na aproximação aqui em Marte. O rastreio de telemetria, né? O nosso grande coordenador aí, Manuel, mostrou, né? É responsável ali pela parte de rastreio de telemetria, tanto do foguete como da carga útil embarcada. Ele tem que ter conhecimento de astrodinâmica, geodésica, radar de trajetografia, sincronismo em tempo real, telemetria, telecomunicações, eletrônica, servomecanismo e motor de exploração. Ele vai mexer muito com a parte de antenas, né? E dados de telemetria. Então, ele tem que ter formação em eletrônica, elétrica, telecomunicações e engenharia da computação. Aí vamos chamar a minha assessora para assuntos polêmicos. Gabi. Então, pessoal, em relação aos nossos protocolos de segurança, os integrantes do centro médico, eles estão na parte do protocolo de atendimento médico, onde eles precisam ficar em alerta para possíveis acidentes que ocorram ou na preparação dos combustíveis ou dos propelentes, perdoe-me, ou então na preparação do lançamento em si. Também temos um protocolo para casos de acidentes fatais, não desejamos que aconteça, porém precisamos ter um protocolo desse tipo. Para o protocolo de lançamento, todas as instalações deverão ser avisadas com antecedência de cada lançamento.
principalmente a parte da estação de energia, para que não ocorra nenhum tipo de pane elétrica. Os integrantes do Habitat Marte vão estar se dirigindo para o bunker, como já foi dito anteriormente, para que assim possamos realizar o lançamento. E o protocolo geral é que realmente todos os integrantes do Habitat Marte estejam com os protocolos de segurança e combate a explosivos em mente, certo? Pode passar para a próxima parte já. Pronto. Aí, no caso, para o centro de lançamento, né? Vocês perceberam que ele é muito específico e muito técnico, né? Lembrei do pessoal da estufa ali, né? Que tinha muita coisa bem específica dele, nós também temos. Então, aqui a gente tem programado, né? Essas formações aqui, que são formações básicas. O curso de astrodinâmica, para atender os corpos celestes, né? Principalmente no trajeto Terra-Marte, né? Uma parada na Lua para dar um lanche, depois ir embora. Curso de trajetória de corpos celestes, curso de geodésica marciana, a gente já tem geodésica terrestre, né? Só que a gente tem que entender, né, como é o planeta em si, Marte, para poder fazer, a partir dessa dinâmica desse curso de geodésica, a gente pode estabelecer o sistema de GPS em Marte, né? Se a gente não conhecer a geodésica de Marte, fica difícil estabelecer isso. Isso a gente já tem aqui na Terra, mas precisa fazer em Marte. Física da atmosfera de Marte, né? A gente já tem muita coisa, né? Mas ainda falta muito, né? Graças aos rovers que estão indo lá, estão estudando bem isso, mas ainda estão estudando, como eu falo, a baixa atmosfera, né? Mas ainda tem a alta atmosfera de Marte a ser estudada. E curso de lançamento de veículos aeroespaciais e curso de montamento de objetos espaciais. Uma observação em objetos espaciais, ele pode ser uma sonda, ele pode ser um satélite, ele pode ser um resto de foguete, né? E, digamos assim, nos piores casos, pode ser um asteroide chegando em Marte, pode ser um fragmento de algum corpo celeste chegando a nós. Aí tem que saber fazer esse cálculo para, quando estiver próximo da gente, a gente ir lá para o bunker, que a Gabi ainda vai montar o bunker, que a gente ainda não sabe onde vai ficar ainda bem, porque a gente ainda está estudando o campo marciano, mas a gente vai fazer o bunker para colocar todo mundo lá. Vamos lá. Então, fora os protocolos específicos, né? Vocês viram que foi apresentado durante, os protocolos gerais em si, para não ter muita redundância, a gente segue das outras estações, né? Então, a estação principal tem os protocolos para as rotinas normais, ocupacionais e entretenimento. A gente segue essa rotina. A gente não está lançando, não está pesquisando, ou a gente vai lá para no nosso espaço alfabeta, ou vai para a estação espacial e segue os protocolos dele. Assim como na parte agora de emergência, que está em isolamento, a gente segue o protocolo que a estufa estabeleceu lá, para os nossos 5 tripulantes. O que a gente vai fazer, o que a gente vai consumir, o que a gente vai comer, a gente segue o protocolo que ele estabeleceu. Assim como para imprimir algum material, algum produto que a gente precise lá no centro de lançamento, a gente segue o protocolo estabelecido pela estação principal, né? Porque senão fica o protocolo do protocolo. Então, existe protocolo específico, que foi falado agora, que basicamente quem vai seguir somos nós do centro de lançamento, mas a gente olha também os protocolos gerais, que é do habitat como um todo, né? A gente segue esse protocolo. E, como spin-off, eu espero que a gente faça isso aqui, o sistema de monitoramento espacial marciano de baixa órbita, né? Até mais ou menos ali, 200 quilômetros de altitude, eu acho que tem como a gente fazer com os foguetes que a gente já tem agora, com os foguetes suborbitais, dá de fazer lá, eu acho que tem como a gente fazer esse monitoramento. Porque por sonda, por rover, sai mais caro, né? Então, eu acho que com os foguetes suborbitais que nós temos na Terra, de pequeno porte, tem como a gente fazer esse monitoramento. E sobre os objetivos aí do desenvolvimento sustentável, né? A gente vai seguir o que foi estabelecido pela estação principal, atendendo aquilo que for possível, né? Mas de cara é a questão de gênero, né? Basicamente a nossa equipe é mais feminina do que masculina, isso é bom, né? A diversidade é sempre bom.
Mas os outros objetivos a gente vai seguir a estação principal determinar. Aqui está algumas das referências que a gente pegou, né? Algumas ficaram nas próprias figuras, né? Vocês podem olhar lá bem. Aqui o nosso contato aqui aos futuros candidatos da estação análoga, pode nos contatar para ser chefe uma dessas estações aqui do ensinamento. E era isso, estamos abertos aí às